existem consequências muito, muito sérias. Não é só a família. Você está falando sobre toda a sociedade, você está falando sobre cada amigo que já teve, você está falando sobre cada primo. Você acaba perdendo todas essas pessoas. Parece que a pessoa que você era antes morreu. Na minha opinião, sinto que essa é a própria definição de morte. Imagine crescer em uma casa onde Hitler era admirado. Os judeus eram retratados como inimigos e Israel representava o mal. Essa foi a infância de Khaled Hassan no Cairo, Egito. Mas depois de questionar tudo o que havia aprendido, sua vida tomou um rumo extraordinário. Hoje ele é judeu, ele apoia publicamente Israel e alerta o Ocidente sobre a ideologia na qual um dia acreditou. Como alguém faz uma transformação tão dramática? O que ele sabe que grande parte do mundo ainda não entende? Khaled, seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber. Você pode nos contar como foi sua infância no Cairo? Se eu estivesse sentado, digamos, à mesa de jantar da sua família quando você tinha 10 anos, o que eu ouviria seus pais dizendo sobre, por exemplo, judeus e Israel? É interessante, pois essa pergunta é boa, já que quase nada era dito. Judeus e Israel realmente não eram temas discutidos. Eles não eram discutidos. Porque na maioria das vezes não é algo que, sabe, pais de uma família como a minha, que é de classe média, falavam. Eles me mandaram para uma escola americana, eu e meu irmão, então realmente não havia discussão sobre judeus e Israel. Mas isso não significa que era algo positivo. Na verdade, não era. Sabe, era assim, apesar disso, você percebia que havia uma visão quase que aceita cegamente de que judeus e Israel são maus. Sabe, que os judeus são horríveis, que os judeus basicamente são descendentes de macacos e símios. E isso apesar do fato de que, sabe, meus pais não se envolviam com política de forma alguma, eles realmente não discutiam, sabe, o que estava acontecendo no Oriente Médio. Eles não discutiam religião, pois não eram religiosos. Minha família era do tipo, sabe, o que os ocidentais chamariam de muçulmanos moderados. E eu estou dizendo, sabe, estou dizendo dessa forma porque acho que a maioria das pessoas nem entende que, sabe, a definição de moderado é muito, muito, muito diferente em um país como o Egito, em um país muçulmano como o Egito, porque a maioria das pessoas realmente acredita que, sabe, moderado significa que você é meio que a favor dos direitos dos gays, mas não é esse o caso. Você apoia que as pessoas façam sexo antes do casamento, mas não é esse o caso. Sabe, o significado de moderado é completamente diferente em um lugar como o Egito. Então, sabe, seriam conversas normais. Seriam conversas sobre o que a gente queria fazer, sabe? O que a gente, sabe, assistia a um filme ou qualquer coisa assim. E, sabe, especialmente no jantar, eu realmente lembro que a gente sempre assistia TV enquanto jantava, sabe? O que é, de novo, bem diferente da maioria das famílias inglesas, por exemplo, sabe? Porque eu moro na Inglaterra. Assistir TV durante as refeições em família é considerado rude. Não se faz isso. Mas pra gente era assim, sabe? Você assiste TV. Mas, de novo, isso é tão profundamente enraizado que, mesmo em famílias como a minha, que não tinham nenhum envolvimento com política, meu pai sempre dizia que política é um negócio sujo, horrível e que ninguém deveria se envolver. Mesmo assim, sabe, você percebe que essas opiniões são basicamente as opiniões predominantes. Mas havia uma admiração, acredito eu, por Hitler, certo? Você poderia, sim, sim, conte isso pra gente. Sim, porque meu pai ensinava alemão, então ele tinha diploma em alemão, foi isso que ele estudou na universidade, e ele queria basicamente ser um guia turístico, porque ele, sabe, ele amava a história do Egito Antigo, e ele foi guia turístico por alguns anos como estudante, na verdade, e, sabe, como jovem. Mas, de novo, isso é algo muito enraizado. Tipo, eu me lembro, sabe, das principais situações em que você vê essa fascinação e admiração por Hitler, foi quando eu perguntei pra ele, sabe, por quê? Ele tinha um chaveiro que era, na verdade, um Volkswagen em vez de, sabe, um Fiat, porque ele tinha um Fiat. E ele disse, bom, porque Hitler, sabe, esse é o carro do Hitler. E, sabe, Hitler matou os judeus. E ele admirava o Hitler. Então, sabe, quero dizer, ele admirava muito o Hitler. E eu já disse isso antes, sabe? Eu me lembro, até mesmo na aula, sabe, na minha escola, eu desenhava suásticas. Sabe, quando eu era jovem e frequentava aulas de alemão, isso pra gente era tipo, é isso que os alemães fazem, não é? É tipo, sabe, é por isso que a gente gosta dos alemães, porque eles são nazistas e a gente gosta deles e a gente se dá bem porque eles são nazistas. E isso é, sabe, basicamente o que significa ser alemão. Obviamente não é o caso. Os alemães não são nazistas. Sabe, obviamente sob Hitler era diferente. Mas estou falando de quando cresci nos anos 90 e início dos anos 2000.
Então, sabe, esse é o tipo de mentalidade com a qual você está lidando. Mas parece que no mundo muçulmano há uma admiração geral por Hitler. Sabemos da conexão dele com o Mufti. Você sabe, os livros dele foram traduzidos para o árabe, então existe meio que essa admiração generalizada por ele, certo? Bem, sim, quero dizer, é por isso que estou dizendo que isso está profundamente enraizado, porque, sabe, é algo que faz muito, muito parte da cultura árabe e muçulmana, sabe? É porque, se você olhar para isso, e eu estava conversando com um amigo israelense sobre isso, a maioria dos israelenses e a maioria dos judeus realmente não entende isso, porque eles não compreendem totalmente a cultura árabe. E o problema é, sabe, há tantos motivos por trás disso, mas isso é principalmente porque judeus e israelenses foram completamente isolados, tipo, completamente forçados, sabe, a não ter nenhuma interação com árabes. Isso mostra que eles não compreendem totalmente a cultura, mas se você entende completamente a cultura, você vai, sabe, você vai olhar para a história e vai perceber isso. O nacionalismo árabe e muçulmano, a identidade nacional coletiva, é baseada em uma combinação de, sabe, diferentes formas de ódio aos judeus. O nazismo é uma delas. E então há o lado religioso, e então há o lado nacionalista, e então há, basicamente, o lado socialista russo. E é por isso que se torna realmente difícil para a maioria das pessoas entender de onde isso vem. Mas Hitler era amado, especialmente no Egito, ele ainda é. Por causa, você sabe, do fato de que o Egito estava sob ocupação britânica. E eles viam que, você sabe, as forças alemãs estavam avançando em direção ao Egito e realmente chegaram ao Egito. E você sabe, estávamos perto de Alexandria. Eles viam isso como libertação. E é por isso que os fundadores do Egito moderno, sabe, os oficiais militares que fundaram o Estado moderno do Egito em 1952, também eram grandes fãs do nazismo, basicamente, e de Hitler. Crescendo, todos ao seu redor pensavam igual? Digo, professores e livros didáticos na escola também falavam assim? O que eles diziam sobre Israel e os judeus? Eu diria que essa visão na minha família provavelmente era a menos extremista. Quer dizer, eu não acho que exista um menos extremista, porque obviamente gostar de nazistas não é, sabe, não existe uma forma leve ou suave de extremismo. Não é. Mas o meu ponto é que havia muitos outros que eram muito piores. Havia outros que estavam seriamente envolvidos, sabe, com a Irmandade Muçulmana e outros tipos de movimentos políticos que estavam muito, muito envolvidos em atividades e coisas do tipo que promoviam dia após dia, basicamente, o ódio aos judeus. Nós não éramos assim porque, como eu disse, embora isso fizesse parte da mentalidade, estávamos apenas vivendo a vida, tentando aproveitar ao máximo, ir para uma boa escola e coisas desse tipo. Quando surgiu a primeira dúvida na sua visão de mundo? Foi por um livro, conversa ou experiência? Essa é a parte interessante. Eu acho que, de novo, essa é uma das partes mais interessantes porque a maioria das pessoas não sabe que no Egito as pessoas não leem. Tipo, as pessoas simplesmente não leem, sabe? O egípcio médio lê cerca de um livro por ano. E isso inclui jornais, inclui, sabe, diferentes pequenos trechos que eles leem. Então não havia hábito de leitura. Não havia, sabe, um jornal que mudasse as coisas. Também, tragicamente, nada do que a comunidade judaica fazia chegava até mim. E o que chegava até mim era visto como se fosse o Mossad tentando nos doutrinar. Então, se alguma organização judaica fazia algo para um público de língua árabe, isso era visto como, sabe, esquece isso, porque é o Mossad tentando te doutrinar para amar os judeus. Isso é algo que eu sempre menciono nas minhas reuniões com líderes judeus e organizações judaicas. Basicamente, vocês falharam em alcançar esse público árabe, não necessariamente porque foi culpa de vocês, mas porque não entenderam esse fato simples. Tudo o que vocês produzirem vai ser visto como algo produzido pelo Mossad, basicamente. Para mim, na verdade, era a minha história pessoal. Eu acho que sempre digo isso. Eu sempre digo que fui radicalizado, de certa forma, bem radicalizado a abandonar o ódio aos judeus. E ser radicalizado para deixar de me odiar quero dizer, se você olhar para a radicalização, vai ver que a própria definição é ter opiniões que são fundamentalmente diferentes das opiniões da sua sociedade. Essa é a definição real de radicalização. Passei a odiar minha sociedade porque não queria viver como eles queriam.
Sabe, como começou comigo foi assim, eu queria tomar uma bebida, eu queria, sabe, beber vinho, eu queria beber cerveja, eu queria, sabe, fumar, eu queria ter uma namorada. Tudo ao meu redor dizia: "Não, você não pode fazer isso porque somos muçulmanos". E esse foi o primeiro momento em que senti que talvez eu não pertença a vocês, porque vocês estão me dizendo que o que eu quero fazer é proibido e não deve ser feito. Então talvez eu simplesmente não faça parte de vocês, basicamente. Foi assim que tudo começou. Mas eu acho que, para ser honesto, o principal fator que me ajudou a enxergar que existe um caminho diferente foram os americanos. Sabe, a TV americana, os americanos, meus amigos americanos, sendo exposto a isso, esse soft power americano, foi um fator enorme. Na verdade, é o único fator que realmente que eu posso dizer que de certa forma entrou na minha cabeça e me mostrou, espera aí, existe um caminho diferente. Então você estava meio que sozinho nessa sua jornada, você tinha algum amigo? Quando sua família descobriu sobre isso, você tinha medo de perder sua família? Bom, quero dizer, estar sozinho, obviamente sim, porque você não pode nem conversar com, sabe, um amigo muito próximo sobre isso, porque se fizer isso, se torna algo muito, muito problemático. Mas eu acho que quer dizer, isso realmente não me incomodava. Eu sentia que isso é simplesmente quem eu sou, sabe? Eu sentia que eu sou apenas, sabe, diferente à minha maneira. E eu gostava de ser diferente. Eu acho que, sabe, de novo, são muitos, muitos fatores diferentes que moldam quem nós somos. Eu realmente não me importava de ficar sozinho ou de ser diferente do meu jeito. Ao falar de família e afins, sim, quero dizer, há consequências muito sérias. Não é só família. Você está falando sobre toda a sociedade? Você está falando sobre cada amigo que você já teve? Você está falando sobre, sabe, cada primo, cada, sabe, todas essas coisas? E você acaba perdendo todas essas pessoas. Sabe, você tem que ter em mente, você praticamente, sabe, é meio que por isso que eu me refiro a isso como uma espécie de morte, sabe, de certa forma, porque eu sempre digo, sabe, é morte, na verdade, porque parece que a versão antiga de você morreu. Tipo, você vê essas pessoas, sabe, você as vê nas redes sociais, por exemplo, ou algo assim, eles vão a casamentos, vão a funerais, vão a aniversários e coisas assim, e você não está lá e eles meio que seguiram em frente, sabe? Assim como você, e você também seguiu em frente, obviamente. Então na minha opinião, eu sinto que essa é a própria definição de morte, sabe? É assim que, sabe? A única diferença é que você meio que é quase como se eu estivesse numa espécie de vida após a morte e eu posso vê-los, sabe, vivendo nessa vida. Então é o que é. É. Com que idade você disse que oficialmente deixou o Islã, tipo, publicamente? Bem, quantos anos você tinha? Não, publicamente eu fiz isso depois de sair do Egito. Eu não fiz isso enquanto morava no Egito. Eu fiz isso. Eu tinha um amigo americano, ele era judeu e foi a primeira pessoa judia com quem conversei. E eu basicamente comecei a dizer para ele que eu tinha terminado com o Islã e queria me converter ao judaísmo em 2011. Então eu tinha 21 anos, o que é muito jovem. Você sabe, com 21 anos, na verdade, você sabe muito pouco sobre essas coisas, especialmente se você vive em um lugar onde nem sequer tem acesso a informações imparciais. Então eu tinha 21 anos e morei de novo de 2011 a 2016 no Egito, sabe? Tudo era meio normal. Realmente não tinha muita coisa acontecendo publicamente. A maioria das pessoas não sabia sobre esse tipo de opinião que eu tinha, e quando saí do Egito em 2016, também mantive um perfil discreto porque não queria que ninguém que eu conhecia fosse prejudicado lá no Egito, sabe? E eu diria que mantive um perfil discreto, até pelo menos 2019 comecei a fazer algumas poucas coisas com a comunidade judaica, como trabalho voluntário, mas novamente isso era relativamente discreto, não sendo conhecido internacionalmente ou capaz de chegar ao Egito, por exemplo. Após 7 de outubro, comecei a me expor de verdade, desse jeito. Todo mundo no Egito ficou sabendo. Todos os amigos que tive no mundo árabe ficaram sabendo. É isso. Agora, O que foi no judaísmo que te atraiu? Por que não simplesmente se tornar secular? O que havia no judaísmo? bem, eu nunca fui secular. Eu nunca fui alguém, sabe, secular como um ateu ou agnóstico. Obviamente, eu tinha dúvidas. Acho que ter dúvidas, sabe, se Deus existe, esse tipo de dúvida, ou como Deus pode existir se tal coisa está acontecendo. Acho que é um tipo de dúvida que eu ainda tenho, sabe? Essa dúvida de se Deus existe, porque ele permitiu, sabe, que bebês fossem sequestrados. Isso é, sabe, é um tipo diferente de, sabe, questão filosófica.
Mas eu nunca realmente deixei de acreditar em Deus. Mesmo, sabe, nos momentos mais sombrios da minha vida, eu percebi que, na verdade, eu quase, sabe, meio que discutia ou até discordava de Deus, não, sabe, não negando que Deus existe. Eu considerei o cristianismo. Eu amo o cristianismo, aliás, sabe, eu tenho que admitir isso. Eu amo o cristianismo. Eu amo a história da igreja egípcia. A igreja egípcia é uma igreja muito orgulhosa, é uma igreja incrível. E ela é, eu diria que provavelmente é o último reduto da verdadeira cultura egípcia, sabe? Verdadeira cultura egípcia no sentido de que não foi corrompida pelo Islã, sabe? Não é assim. Ainda existem muitos cristãos que agem como muçulmanos quando se trata de Israel, que agem como muçulmanos quando se trata de judeus. Mas eu acho que eles meio que precisam fazer isso porque tem que provar que também são patriotas. Nós não somos traidores, não somos uma quinta coluna ou qualquer coisa que você queira dizer. Então eu considerei o cristianismo. Eu só não consegui, eu simplesmente não consegui sentir que acreditava nisso. Tipo, sabe, eu admiro, eu gosto. Sabe, eu gosto da história, como eu disse, da igreja egípcia e, sabe, do cristianismo em geral. Gosto dos cristãos, mas simplesmente não sinto que conseguiria acreditar nisso. E, fundamentalmente, eu sinto que, sabe, depois de toda essa jornada, quando eu olho para trás, eu sinto que eu simplesmente tinha uma alma judaica que, na verdade, estava buscando algo que nem eu mesmo conseguia entender completamente naquela época. Tipo, sabe, passando pela fase de bem, e o cristianismo? E quanto a outra coisa, quero dizer, houve até, na verdade, nunca disse isso antes, houve um momento quando eu era jovem em que até considerei, bem, por que não, sabe, adorar como meus antigos, sabe, meus antigos ancestrais adoravam, tipo, sabe, os egípcios. Eles adoravam, sabe, Amon e, sabe, o deus do sol e coisas assim. Por que não, sabe? E é isso, você tem todos esses tipos de ideias, mas eu simplesmente sentia que não conseguia. Tipo, tudo levava, sabe? Eu tinha dúvidas, eu tinha perguntas, eu meio que pensava, não, não sinto que isso faça sentido. Para mim, o judaísmo parecia algo que você veste e sente que combina, como se fosse feito para você. Foi exatamente assim que me senti. Ao crescer, obviamente, você tinha uma certa visão sobre judeus. O que mais te surpreendeu depois de conhecer pessoas judias e finalmente ter a chance de vê-las pessoalmente? Eles são terrivelmente incompetentes em certas coisas nesta guerra. Sério, são incompetentes demais para uma nação que dizem controla o mundo e faz tudo isso. Isso é besteira. Sabe, eles não conseguem ficar 10 minutos numa sala e resolver uma única coisa. Sempre tem o cara que discute. Sempre tem o cara que fala, sabe, mas e o Bibi? E o Trump? E isso? E nunca acaba. Simplesmente nunca acaba. E é realmente agonizante. Sério mesmo, tenho que dizer. Sério mesmo. Se você olhar para a máquina do governo israelense, se você olhar para a máquina da defesa da causa judaica, vai ver que existem questões fundamentais sérias que simplesmente significam que não estamos funcionando como deveríamos. É só, quero dizer, tenho que ser muito honesto. Talvez algumas pessoas se ofendam, mas isso simplesmente não está funcionando, basicamente. Acho que isso é o principal que se destaca. Outra coisa que me chamou a atenção quando estive na sinagoga pela primeira vez foi, na verdade, como existem semelhanças, grandes semelhanças, que acho que a maioria das pessoas não conhece. A maioria dos muçulmanos não conhece judeus e vice-versa, apesar de haver semelhanças nas práticas. Acredito que isso ocorre porque o Islã copiou muito do judaísmo, mas eu acho que a maioria das pessoas que nunca, sabe, a maioria dos muçulmanos que nunca esteve em uma sinagoga, na verdade, não percebe que existem enormes semelhanças de diferentes formas. Agora, as pessoas vão ouvir a frase Islã radical. O que isso realmente significa? Existe algo como Islã radical? São apenas pessoas que realmente seguem o Islã da maneira que deveria ser seguido? O que você pensa sobre isso? Eu acho que a maioria dos muçulmanos devotos, a maioria dos muçulmanos que seguem o Islã, seguem uma ideologia radical. E quero dizer, isso pode ser ofensivo para algumas pessoas novamente, mas é apenas um fato da vida. E isso é muito, muito problemático por vários motivos, porque existem certos princípios e uma certa estrutura que foram mantidos e moldados que tornam praticamente impossível realmente reformar o Islã. Sim, e acho que isso também fez parte da minha jornada, porque até recentemente esse era um debate que sempre ocupava a minha mente. Podemos reformar o Islã? E se fizermos isso, como fazemos? Existem diferentes versões do Islã?
Até relativamente pouco tempo atrás, eu acreditava que poderia haver diferentes versões do Islã. Sabe, eu olhava para pessoas que eu conheço pessoalmente e pensava, essa é uma versão diferente do Islã que poderia ser mais moderada. Mas acho que, no fundo, o que eu acredito hoje, de novo, depois de muitos acontecimentos na região e de trabalhar com vários parceiros árabes e diferentes líderes, é que você acaba descobrindo que existem duas coisas. Ou é o Islã, que é o Islã radical, ou existe algum tipo de supressão do Islã. No sentido de que, de certa forma, é quase como se você silenciasse algo. Sabe, você entende o que quero dizer? Então, vamos deixar de lado o Islã na política externa e não discutir política externa baseada nele. Porque se fizermos política externa de acordo com o Islã, vamos acabar caindo no Islã radical. Se adotarmos a segurança nacional de acordo com o Islã, vamos acabar caindo no Islã radical. Então, algumas nações ou algumas pessoas basicamente silenciam o Islã, eles decidem, não, 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 vamos fazer isso sem qualquer menção ao Islã. Ainda podemos dizer que somos muçulmanos, e somos muçulmanos, vamos à mesquita para rezar e fazemos todas essas coisas, mas estamos basicamente silenciando o Islã em certos aspectos da vida. Então, eu acho que, fundamentalmente, só existe uma versão do Islã porque os muçulmanos decidiram que é assim. Se eles decidirem criar diferentes versões do Islã ou uma versão diferente do Islã, acho que isso seria muito bem-vindo. Mas no momento, basicamente, só existe uma versão. Agora, o Hamas é principalmente um movimento nacionalista ou um movimento religioso? O que eles realmente querem? Sinceramente, essa pergunta só seria feita por quem não é árabe nem muçulmano. Porque em lugares como Gaza, Egito, Catar e Arábia Saudita não existe essa distinção. Tipo, sabe, esse é um dos principais desafios que eu tenho. As pessoas enxergam isso por uma certa lente. É como se colocassem uns óculos e esses óculos fossem a educação americana ou ocidental, o treinamento ocidental e a filosofia ocidental. E eu vou colocar isso e então ver, sabe, coisas como o Hamas. E obviamente, sabe, eu não estou te culpando de forma alguma. Eu acho muito razoável fazer essas perguntas. Mas eu também acho razoável destacar que essa pergunta não existe na mentalidade árabe porque em grande parte o Islã é uma nação. Então você vai encontrar, sabe, a Ummah, o conceito de Ummah, o conceito de uma só nação no Islã, realmente não faz distinção entre religião e etnia. Então você pode ver isso muito claramente, sabe, até mesmo em como os muçulmanos podem viajar livremente entre os países muçulmanos, sabe, como eles se veem como irmãos. Sabe, você pode encontrar alguém que seja muçulmano da Malásia e ele vai estudar no Cairo, no Egito, e é tratado como se fosse um dos nossos, como se fosse um cidadão da nação islâmica. Então, realmente, não há distinção entre jihadismo, islã ou, sabe, nacionalismo na maioria das comunidades muçulmanas. Você disse que o Ocidente, por exemplo, não entende isso. Então, estamos lutando contra a coisa errada? Como podemos combater essa ideologia radical se não entendemos a ideologia? Você entende o que estou dizendo? Eu acho que o que estamos fazendo é exatamente o oposto. Não só não estamos lutando, como na verdade estamos permitindo essa ideologia. Então você vai ver, por exemplo, você vai ver isso em tantos casos e tantos exemplos. Se você olhar para o Canadá, por exemplo, eles decidiram recentemente que não vão dizer terrorismo islâmico, não vão dizer terrorismo islamista. Nós não vamos mencionar nada que diga Islã ou que se relacione ao Islã de forma alguma, porque isso pode ser ofensivo. Em vez disso, vamos dizer violência de motivação religiosa ou violência de motivação política. Então você vai encontrar isso em todas as avaliações de, você sabe, avaliações de segurança nacional, avaliações de política externa. Houve um caso de violência de motivação religiosa que aconteceu em Montreal ou Toronto ou algo assim. E aí você pensa, o que quer dizer com motivação religiosa? Era cristão, hindu, muçulmano? O que era? Não vamos dizer porque é ofensivo. Se falarmos, seremos vistos como racistas por algumas pessoas. Então eu acho que estamos fazendo exatamente o oposto. E eu acredito que é principalmente porque as pessoas no Ocidente agora perceberam, bom, o que diabos a gente faz? O que fazemos ao perceber que, por exemplo, há cerca de 6 milhões de muçulmanos no Reino Unido? Como lidamos com isso se estamos dizendo que a ideologia deles é extremista? O que a gente faz? Tipo, sabe, a gente tem uma guerra civil, o que a gente faz? Então, em vez disso, vamos fingir que está tudo bem
São só algumas maçãs podres e, sabe, basicamente a gente vive com isso. Agora, os Estados Unidos e Israel estão atualmente em guerra com, digamos, o regime iraniano. Existe alguma maneira de eles negociarem com eles se o objetivo deles tem motivação religiosa? Ou seja, eles algum dia vão ceder em algo que dizem ser o que Allah quer que eles façam. Você entende o que estou dizendo? Tipo, do seu ponto de vista, como você enxerga essa guerra? É muito interessante porque já estamos falando sobre isso há meses, desde fevereiro, quando começou, e eu venho dizendo que não adianta negociar de jeito nenhum. Se você tentar negociar, só vai se humilhar e vai acabar sendo visto como o lado que foi derrotado. E você vai acabar enfrentando uma postura ainda mais rígida por parte dos ayatolás. Curiosamente, os americanos não ouviram, apenas decidiram: não, 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 vamos negociar. Sabe, temos os melhores negociadores aqui. Vamos negociar. E quanto mais faziam isso, percebiam: vocês estão perdendo. Vocês estão totalmente. Não há esperança. Isso não tem jeito. Agora todos riem de vocês. Antes da guerra, todos ficavam se perguntando o que iria acontecer. Sabe, havia uma certa expectativa e, tipo, um medo do que o presidente Trump poderia fazer com os iranianos. Bem, aos ayatolás. E depois de tudo o que ele fez, acabou que, na verdade, todo mundo está rindo dele, sabe? Teherã está rindo dele. Os paquistaneses estão rindo dele, os árabes estão rindo dele, e infelizmente é esse o caso. Então, mas eu sempre disse e venho dizendo isso consistentemente, sabe, nos meus tweets e nas minhas análises, que a guerra vai acabar acontecendo. Tipo, vai haver uma guerra em grande escala eventualmente, porque não importa o que você faça, isso é uma mentalidade. Esse é um inimigo cuja escatologia, teologia e ideologia significam que eles precisam ir para a guerra. Não há outra opção. Ou eles esperam e desenvolvem uma arma nuclear e depois vão para a guerra, ou vão para a guerra hoje. Então isso depende dos americanos. E se os americanos continuarem a se recusar a permitir que eles tenham uma arma nuclear, basicamente, então eles vão para a guerra hoje. Então é isso que enfrentamos. E é o que você vê. Acho que o presidente Trump hoje ficou completamente maluco e disse: vamos explodir, seja lá o que for. Sabe, ele começou a xingar porque acabou de perceber o que estamos dizendo há meses. Sabe, estamos dizendo isso há meses e não tem adiantado. E ele simplesmente chegou a esse ponto. Ele ficou tipo, na verdade, não, vamos ter que ir para a guerra, sabe? Então é isso. Por que você considera a Irmandade Muçulmana um dos movimentos islamistas mais influentes do mundo e em que eles diferem de grupos radicais como o ISIS e Hamas? Porque eles são muito mais organizados. Eles têm uma estratégia de longo prazo porque conseguiram não ser tão violentos quanto a Al-Qaeda e todos esses grupos. Então eles não são, sabe, lunáticos por aí dizendo queremos matar todo mundo. Não, eles não são. Eles estão apenas se apresentando como uma alternativa islâmica à tirania, sabe? Esse é o principal, esse é o ponto principal. Então, eles se apresentam como uma alternativa islâmica legítima e não violenta aos ditadores. Então, basicamente, é esse o caso. E por causa disso, eles conquistaram um certo grau de legitimidade no Ocidente, especificamente porque o Ocidente adora uma vítima muçulmana e os vê como vítimas muçulmanas, sabe? Essas são as pessoas religiosas que são perseguidas. E o único problema é que eles dizem que são uma alternativa islâmica legítima aos ditadores. Então, os ditadores estão reprimindo ou perseguindo eles. E é por isso que eles são muito espertos, porque isso lhes dá muito espaço para lidar com não muçulmanos e recrutar entre não muçulmanos. Eles recrutam pessoas que são muçulmanas, mas muito, muito abertas. Sabe? Eles recrutam pessoas que são extremamente liberais, de várias formas. Até mesmo, sabe, mulheres que, você sabe, quero dizer, você pode ver mulheres que usam biquínis e coisas assim, e ainda assim elas realmente se alinham com a Irmandade Muçulmana de várias maneiras. E é por isso que é extremamente bem-sucedido. Também é extremamente bem-sucedido por causa das circunstâncias da Irmandade Muçulmana. Então, a Irmandade Muçulmana foi fundada no Egito por volta de 1928. Desde então, eles sobreviveram e, na verdade, em grande parte superaram a inteligência britânica, a inteligência americana, a inteligência egípcia e por aí vai. Sabe, eles sempre conseguiram, usando uma estrutura islâmica,
sobreviver a qualquer ataque, sobreviver a qualquer tipo de medida, sobreviver à repressão contra eles, manter um perfil discreto e, de certa forma, continuar existindo e sobrevivendo, até que chegue o momento certo e eles realmente apareçam. Quanta influência a Irmandade Muçulmana tem na Europa hoje e quanta influência você acha que eles têm nos Estados Unidos? A Irmandade Muçulmana na Europa está concentrada principalmente em Londres, sobretudo na Inglaterra. Então, na Grã-Bretanha, eles têm uma influência enorme na Grã-Bretanha, e eu acho que isso vai ser muito, muito, muito difícil de combater de maneira efetiva. Vai ser realmente difícil de combater, mas eu também não quero que as pessoas acreditem que o extremismo que vemos, o extremismo islâmico, é porque temos a Irmandade Muçulmana, porque é outra mentira. Não quero que as pessoas acreditem em mais uma mentira. A Irmandade Muçulmana é uma organização vil, é basicamente uma das organizações mais malignas que existem. Mas mesmo se você tirar a Irmandade Muçulmana da equação, você ainda vai acabar com uma parcela de muçulmanos na Grã-Bretanha que continuam sendo extremistas. Vamos colocar dessa forma. Sim, Porque os muçulmanos que vivem fora dos países árabes no Ocidente acabam se tornando mais extremistas do que os árabes que vivem nos países árabes. porque países não muçulmanos são governados por não muçulmanos. Então, os muçulmanos no Egito, que governam o Egito, garantem que cada mesquita seja monitorada. Eles garantem que o aparato de segurança nacional, que os espiões, que você sabe, seus informantes e todas essas coisas, monitorem as mesquitas. Eles invadem mesquitas, eles fecham mesquitas, eles atacam mesquitas se for necessário. Mas na Grã-Bretanha não fazemos isso. Simplesmente damos a eles um grande espaço para crescerem, fazerem o que quiserem e operarem livremente. E nós dizemos a eles que a Irmandade Muçulmana, por exemplo, não é uma organização terrorista. Então, basicamente, estamos dizendo aos muçulmanos, sabe, você pode ser membro da Irmandade Muçulmana na Grã-Bretanha. Isso é completamente aceitável. Na verdade, estamos dizendo isso a eles, sabe, na prática. Então, outra coisa é que também é o nosso sistema educacional. Criamos um sistema educacional no Ocidente que basicamente apresenta os muçulmanos como vítimas do colonialismo ocidental, imperialismo e conquista e tudo mais, sabe? Então, basicamente, estamos dizendo a eles que nós somos o inimigo. O homem branco não muçulmano te oprimiu e está na hora de você basicamente se levantar contra essa opressão. E estamos tentando compensar você por isso, mas sabe, não é o suficiente. Fornecemos todas as circunstâncias. Às vezes sinto que parece que alguém queria que isso acontecesse. Alguém se sentou e disse: como podemos garantir que nossos países se tornem muito seguros e acolhedores para o extremismo muçulmano? Você disse que se expôs mais publicamente após 7 de outubro. Onde estava nesse dia? O que mais te chocou? O ataque ou as comemorações depois? Não, as comemorações não me chocaram nem um pouco, na verdade, nem um pouco. Acho que o que me chocou foi a reação das pessoas ao meu redor. Na verdade, eu estava em casa, eu acordei, sabe, e só olhei para o meu celular e vi umas notícias dizendo, sabe, algo está acontecendo em Israel, sabe, houve um ataque. E eu pensei, sabe, inicialmente eu achei que deviam ser só foguetes e, sabe, não era grande coisa, nada realmente sério. Mas aí quando você lê as notícias e vai rolando o que estavam dizendo, percebe que isso é realmente muito grave. Acho que minha principal preocupação naquele dia era: será que isso vai ser uma invasão por múltiplas frentes? Tipo, será que alguém da Jordânia vai fazer alguma coisa? Alguém do Líbano, alguém da Síria, alguém do Egito? Essa era a minha principal preocupação. Felizmente não foi tão ruim quanto pensei, poderia ter sido pior. Outra coisa é, houve esse choque de como Israel simplesmente não percebeu isso, como eles deixaram isso passar. O maior choque para mim foram as pessoas ao meu redor. Tipo, quando você conversa com as pessoas ao seu redor e diz, sabe, até mesmo membros da família, para ser honesto, e você diz, está acontecendo alguma coisa, tipo, quero dizer, estou falando de familiares britânicos. E ele disse que está acontecendo alguma coisa e que, sabe, isso aconteceu hoje. E eles meio que esperam que você siga o dia normalmente, como se, sabe, fosse só uma pequena facada ou algo assim, basicamente como se fosse tipo, ah, e aí, o que vamos jantar hoje à noite? Sabe, tipo, seguir em frente, fazer perguntas que praticamente ignoram tudo. É quase como se fosse, não, vamos só seguir em frente. Vamos só, sabe, tipo, a gente tem que continuar com o nosso dia, não é? Sabe, tipo, e eu achei isso realmente, realmente perturbador, na verdade.
Eu meio que queria estar em Israel. Eu meio que queria realmente estar em Israel porque a resposta teria sido mais de acordo com o que eu sentia, não o oposto, porque foi realmente desagradável. Foi realmente desagradável, na verdade. Agora, qual foi a sua reação à forma como Israel conduziu essa guerra em Gaza e as críticas a Israel? Eles poderiam ter feito essa guerra de outro jeito? Qual sua opinião? Acredito que Israel deveria ter agido mais rápido e com mais decisão para lidar com isso. Israel demorou para agir em algumas questões muito centrais no início. Eu entendo o porquê, sabe? Eu entendo a mentalidade, eu entendo a justificativa. Mas, como eu dizia naquela época, havia muitas coisas que Israel deveria ter feito muito antes e de forma muito mais decisiva, muito mais, sabe, tipo, vamos fazer isso e pronto. Nós não vamos justificar, não vamos conversar, não vamos, sabe, simplesmente sentar à mesa e discutir. O que os Estados Unidos pensariam? O que a Grã-Bretanha pensaria? Não, não, apenas faça. Resolva, siga em frente. Sabe, tipo, isso foi realmente algo bastante desesperado, eu diria. Por exemplo, eu mesmo disse logo no início que Israel deveria tomar o controle da passagem de Rafa com o Egito, e eles deveriam ter feito isso muito antes. Se dependesse de mim, eu teria feito isso, na verdade, como um dos primeiros passos. Sabe, as forças de defesa de Israel deveriam ter ido e cortado a conexão entre Gaza e o Egito e então avançado e prosseguido a partir de duas direções, ou seja, do sul e do norte. Sabe, é assim que deveria ter sido feito. Em vez disso, as forças de defesa de Israel avançaram primeiro pelo norte e, você sabe, continuaram indo e depois fizeram aquela coisa em Rafa. E então, sabe, isso foi um grande escândalo. Sabe, a questão de Rafa foi porque, obviamente, havia muitas partes envolvidas tentando fazer parecer que Israel estava basicamente desmontando o tratado de paz com o Egito ao fazer isso. Então, eu acho que o que Israel fez parecer que Israel estava aumentando a ofensiva depois de meses de guerra, sabe? Então, tipo, Israel começou, sabe, a responder quase no dia 8 de outubro. A resposta inicial foi fraca e depois cresceu por razões logísticas óbvias. É preciso preparar os soldados e tudo mais. Mas aí foi aumentando e continuou meio que se intensificando, se intensificando, se intensificando, se intensificando, se intensificando. Isso dificultou para Israel justificar suas ações, pois sempre que Israel intensifica a ofensiva, surge a pergunta: por que está fazendo isso agora? Isso já acontece há 8 meses, por que estão intensificando isso agora? O que eu queria que Israel fizesse era intensificar imediatamente, tipo, aumentar isso enormemente e depois ir reduzindo. E isso teria sido muito mais, sabe, muito mais fácil de vender, sabe, para a opinião pública. O que o mundo árabe realmente pensa sobre os palestinos? Eles realmente simpatizam com eles ou estão usando-os como uma ferramenta? Por exemplo, o regime islâmico do Irã, eles realmente se importam com a Palestina? Ou eles só querem apagar Israel do mapa? Tipo, qual das opções é? Então existe uma grande diferença entre a Palestina e os palestinos. As pessoas enxergam a Palestina como uma causa muçulmana, pois lá está a mesquita. Isso é tudo isso aí. E isso está completamente desvinculado dos palestinos. Porque quando se trata dos palestinos, a grande maioria dos árabes realmente não se importa. Tipo, realmente não se importa. Quero dizer, estou falando das pessoas comuns. Estou falando de um encanador egípcio. Estou falando de um contador egípcio, sabe? Estou falando, sabe, da pessoa que é, sabe, um taxista. Eles realmente não se importam porque tudo é tão difícil financeiramente e as pessoas estão realmente passando por dificuldades que simplesmente não há interesse. Sabe, não há interesse em dizer eu iria para a Palestina. Se eles se importassem o suficiente, deixa eu colocar dessa forma. Se eles se importassem o suficiente, você teria visto uma resposta completamente diferente. Eles não se importam o suficiente. Mas o que acontece é que, sabe, diferentes atores pela região e pelos governos da região usam isso por diferentes motivos. Então eles mobilizam as pessoas, eles começam a promover certas narrativas. Eles começam a fazer disso o único assunto discutido na mídia, novamente, por diferentes motivos. Tipo, não, quero dizer, acho que foi há alguns meses, talvez até um ano agora ou mais, potencialmente. O governo egípcio realmente decidiu colocar pessoas em ônibus e enviá-las para a passagem de Rafa. Então eles foram até lá, sabe, basicamente para protestar contra a agressão israelense e tal. E isso foi organizado pelo governo egípcio. E foi organizado para coincidir também com a visita de algum líder europeu.
Acho que foi o Macron da França e, sabe, algumas celebridades da ONU, basicamente. Você acha que os palestinos em Gaza podem algum dia coexistir genuinamente com Israel? Ou esse é um ciclo que vai continuar se repetindo? Eu não acho. Na verdade, não acho que eles possam coexistir com Israel de jeito nenhum. Quer dizer, eu não acho que o Egito possa realmente coexistir com Israel. Porque coexistir, para mim, não é só, tipo, vocês aí, a gente aqui e pronto. Porque isso não funciona no fim das contas. Porque, sabe, coexistência significa que você realmente enxerga a humanidade do outro lado, mas se você mantém tudo igual, você fica de um lado da fronteira e eu do outro. Mas continuo promovendo o ódio aos judeus do meu lado. Então, eventualmente, alguém vai aparecer, algum líder vai surgir, ou algum, sabe, partido político, ou seja lá o que for, ou algum movimento, e eles vão dizer: não, estamos lutando contra vocês porque precisamos. Porque é isso, sabe? É com isso que eles são criados há gerações. Então, eu não acredito que esse tipo de coexistência possa existir. A coexistência precisa acontecer com medidas sérias para que ela aconteça. Você deve permitir que judeus visitem e sejam vistos em seu país, como fazem os Emirados Árabes Unidos. Isso é coexistência de verdade, porque, apesar de todas as diferenças políticas, apesar de qualquer desafio, você vê os judeus como seres humanos. Isso, na minha opinião, é coexistência. Eu não acho que os egípcios, nem os habitantes de Gaza, ou os palestinos em geral, ou os jordanianos, ou os sírios, ou muitos no Líbano possam realmente coexistir com Israel. Algumas pessoas dizem: olha para o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram ser desradicalizados. Talvez possamos desradicalizar os palestinos em Gaza. Será que isso é realmente possível, desradicalizar essa população? Isso nunca foi feito antes. Nunca foi feito antes nesse contexto, no Oriente Médio, você sabe, em um contexto muçulmano. Nunca vimos isso ser feito antes. Sabe, as pessoas também costumam dar o exemplo da Alemanha. Veja como, você sabe, os alemães foram desradicalizados. É só que, de novo, você está apresentando exemplos muito diferentes e a analogia simplesmente não faz sentido. Não é sensato, não é consistente. E simplesmente não faz sentido, basicamente. O que eu quero ver é uma população de muçulmanos que tenha sido desradicalizada. Isso existe? Em grande parte não. Eu diria que em grande parte não. Sabe, algumas pessoas vão dizer os Emirados Árabes Unidos, os emiratenses, mas os emiratenses nunca foram realmente extremistas. Os emiratenses, em toda a sua existência, nunca foram extremistas. Sabe, você nunca vai ver a escala de. Você vai ver casos isolados de extremismo, sabe, na sociedade emiratense. Sim, isso existiu. Hoje em dia, na maior parte, não existe mais. É muito, muito raro ver um extremista emiratense hoje em dia. Na verdade, é extremamente raro. Então, isso não existe. Quero que alguém mostre um exemplo. E sabe, vamos lá, como dizem os egípcios, Anafiha. Anafiha quer dizer que estamos no meio disso, realmente vivendo isso. Por que não mostra pra gente? Sabe, se você está dizendo que pode desradicalizar uma população muçulmana de, sei lá, milhões de pessoas, vá em frente, faça isso, sabe? Tipo, é isso. Agora, você já visitou Israel antes? Sim, já visitei, sim. Você visitou. O que mais te surpreendeu na sua visita a Israel? O que você viu lá que as pessoas não veem na TV? Acho que para mim foi definitivamente o quanto a sociedade israelense é parecida com a sociedade árabe. Existem muitas semelhanças, nem todas boas, aliás. Porque existem semelhanças quando se trata de burocracia. A burocracia em Israel é muito, muito decepcionante. É tipo, sabe, todo mundo que conhece Israel, que realmente conhece Israel, vai saber que a burocracia é muito decepcionante. Além disso, existem essas pequenas coisas que a maioria das pessoas não percebe. Tipo, eu peguei um táxi para me levar até Jerusalém e eu estava realmente exausto. E então o taxista desligou o taxímetro e decidiu meio que me cobrar, sabe, do jeito dele, porque eu estava falando com ele em inglês. E ele pensou, sabe, esse é tipo um cara britânico ou americano e eu posso meio que passar a perna nele. Eu estava exausto demais até para discutir com ele. Só pensei, tanto faz. Mas tem coisas, sabe, esse tipo de mentalidade de malandro, sabe, dos israelenses trabalhando no sul, sabe, né, e tudo isso. E como eles são barulhentos e sempre tentando vender suas coisas. Isso é muito árabe, sabe, de certa forma. Na verdade, é até engraçado. Mas, de novo, é a cultura. Acho que, para mim, o motivo pelo qual eu amo Israel, além, sabe, obviamente das questões religiosas, além das questões políticas, além de tudo isso, é porque eu sinto que é uma sociedade bem médio-oriental, mas sem as coisas ruins.
Coisas ruins como uma ditadura, como dizer às pessoas o que fazer, proibir uma pessoa gay de ser quem é, ou impedir um casal de andar de mãos dadas ou se beijar, seja o que for. Então, para mim, Israel é um país perfeito porque tem o clima, tem a comida, tem a cultura, sabe, de uma sociedade do Oriente Médio, mas sem todas as coisas ruins e horríveis que, para mim, tornam a vida no Egito insuportável, basicamente. As redes sociais se tornaram a maior vantagem estratégica do Hamas, e qual você acha que é o papel da IA na disseminação da propaganda deles? Eu acho que, na verdade, é muito desafiador porque, para mim, pessoalmente, eu tive uma relação muito positiva com as redes sociais, porque foi assim, sabe, no Egito que eu me comuniquei com judeus pela primeira vez na vida. E também eu trabalhei, sabe, profissionalmente, moderando conteúdo, sabe, relacionado ao terrorismo, ao extremismo e até à exploração sexual de crianças. Então eu vi o lado realmente perverso, tipo, realmente muito perverso mesmo. E obviamente, depois de 7 de outubro, acho que vimos, sabe, como as coisas acontecem. Então eu provavelmente diria que não foi a maior vitória estratégica do Hamas. Eu acho que é o maior fracasso estratégico do Ocidente. Porque coletivamente você vai ver que estamos enfrentando bilhões de pessoas que são fundamentalmente anti-Ocidente. Então, por exemplo, você sabe, existem quase 15 milhões de judeus no mundo todo. Há mais pessoas vivendo só no Cairo. Então, sabe, as redes sociais se tornam tipo essa espécie de praça pública, essa enorme praça pública global. Você percebe que os judeus são amplamente superados em número, por isso aparece nas redes sociais. Você sabe que o lado pró-Palestina, ou o lado pró-Hamas, na verdade está denunciando judeus e garantindo que contas de judeus nas redes sociais sejam denunciadas e, de certa forma, você sabe, suspensas, ou seja lá o que for. Porque eles podem facilmente decidir, ok, vamos, você sabe, se um árabe que tem tipo 10 milhões de seguidores pode dizer aos seus seguidores: eu quero que vocês denunciem essa conta judaica por violência, ou seja lá o que for. Essa conta vai receber 1 milhão de denúncias dos 10 milhões de seguidores. Isso basicamente significa que esta conta será muito restringida e atacada. Não acredito que exista uma estrutura cogitada para lidar com isso, e vejo esse como o principal problema. Ninguém no Ocidente parece estar fazendo nada a respeito disso. Agora nós falamos sobre a sua jornada e tudo o que você passou, perdendo família, amigos e sua casa e tudo mais. Essa jornada teve um custo muito alto, mas você acha que valeu a pena cada sacrifício que fez? Se pudesse voltar, faria tudo igual? Como está a sua vida hoje? Talvez, sim, com certeza eu faria, porque olha, sabe, eu não gosto de mentir, não gosto de fingir que algo é o que não é, sabe? Então, sim, é um sim, sem dúvida, com certeza eu faria o que fiz. Mas eu acho que tem momentos em que você sente que, sabe, eu fiz muita gente passar por coisas que elas não deveriam ter passado. Às vezes você sente isso e precisa admitir. Caso contrário, não está sendo honesto consigo mesmo ou não é humano. E tem momentos em que, sabe, eu realmente sinto falta do Egito, porque, sabe, eu sou, na verdade, um egípcio muito patriota. E isso é algo que a maioria dos egípcios não acreditaria. Tipo, eu quero que o Egito esteja na melhor posição possível. Eu quero que o Egito se saia bem. Eu quero que o Egito, sabe, eu quero que os egípcios sejam civilizados, que estejam indo bem economicamente, que estejam bem em relação às suas próprias liberdades pessoais e tudo isso. Então, eu realmente sinto muita falta do Egito, mas, para ser honesto, sinto que depois de 10 anos eu mudei de muitas maneiras que acho que nem percebi enquanto estava mudando. Sabe, é muito difícil de explicar, mas às vezes você percebe que simplesmente não é mais quem costumava ser. Então, sabe, essa questão toda, né, acho que vou continuar achando isso um desafio pelo resto da minha vida. Não me arrependo das decisões que tomei, mas, de novo, é uma questão de quem eu sou e de quem eu era, sabe? Às vezes, quando penso nisso, percebo que tenho feito isso mais recentemente do que nunca. E quando olho para trás, percebo que aconteceram coisas sobre as quais eu nunca tive a chance de parar e refletir, sabe? Então é isso. Bem, Khaled, quero agradecer pelo seu tempo e por essa conversa. Eu realmente agradeço, aprendi muito. Sua transformação é muito inspiradora. E quero te agradecer por ter tido a coragem de fazer o que você fez, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não faz isso.
Como as pessoas podem te seguir nas redes sociais ou você sabe nos seus canais? Quer contar para elas? O espaço é seu. Muito obrigado pelo seu tempo. Essas conversas sempre são úteis para mim. Sou grato pela oportunidade, pois acredito que precisamos refletir quando recebemos esse tipo de pergunta. Acho que é realmente uma ótima oportunidade para parar e refletir sobre muitas coisas. Eu geralmente estou no Twitter e também estou no Substack. E eu tenho o meu próprio canal no YouTube onde falo sobre várias coisas, então quem quiser acompanhar, por favor, vou deixar os links e vocês podem me seguir e manter contato. Obrigado. Obrigado, obrigado. Tudo de bom.